Muito bem, meus amigos, então para finalizar a nossa disciplina, vamos aprender a estrutura do trabalho de conclusão de curso, né? Daqui a pouco vocês vão estar fazendo aí a prática profissional, vão precisar escrever o registro, né, do seu trabalho científico, do seu estágio ou da sua prática na unidade industrial escola. Tá? Então, como é esse modelo, né? É uma outra norma da ABNT. A gente tinha uma norma para o projeto de uma pesquisa, e é um pouco semelhante aqui, só que no projeto de pesquisa eu vou ter que ter um cronograma de ação, vou ter que listar que recursos eu vou usar, ter um orçamento. E, claro, num projeto eu tenho somente suposições, eu tenho hipóteses, né? E aqui no trabalho de conclusão, aí a gente já desenvolveu a pesquisa, já desenvolveu o nosso estágio, já desenvolveu a nossa prática na unidade industrial escola e agora vai escrever o que fez e se realmente aquela hipótese se confirmou ou não. Tá? No caso, num estágio, eu não vou ter hipóteses a fazer, né? O estágio eu vou vivenciar, o dia a dia de trabalho numa empresa. No caso, numa pesquisa, sim, aí sim eu vou ter hipótese, vou ter a pergunta da pesquisa, e aí no final vou concluir com a confirmação dessa hipótese ou não. Tá? Então, essa norma aqui, 14724, a última atualização dela é do ano de 2011. É sempre bom a gente dar uma checada aqui nesse catálogo da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente dá uma checada para ver se aquela norma que o professor ensinou aquela vez para a gente no semestre passado, né, no ano passado, ainda é a válida. Tá? Porque às vezes a gente fala de uma maneira genérica, assim, tem que seguir a norma da ABNT. Mas essas normas também vão mudando. E se a norma mudar, a gente tem que mudar também o nosso padrão aqui na escola, né? Então, essa é a norma para apresentação de trabalhos acadêmicos. Dentre eles, a gente tem as teses, as dissertações, as monografias de conclusão de curso de especialização, também os trabalhos de conclusão de curso de graduação ou de curso técnico, que é aqui o nosso caso. Tá? Então, ele tem uma estrutura semelhante ao projeto de pesquisa, tem os elementos pré-textuais, esses aqui que estão em branco, os elementos do corpo de texto, que aí nessa figura está um pouco infeliz, porque parece que a parte branca é maior do que o resto do trabalho, né? Mas aquela parte cinza clara ali do meio é o que tem que ter o maior volume, que é justamente o desenvolvimento do nosso trabalho. Essa primeira parte aqui não chega a preencher nenhuma folha completa cada item desse, né? Mas como cada título novo a gente tem que jogar para uma folha nova, então ocorre dar esse volume, né? Parece assim que a principal parte do trabalho é essa inicial. Não, a principal parte do trabalho é o meio. E lá no final a gente tem os elementos pós-textuais, depois do corpo do texto ali, em cinza mais escuro, os pós-textuais, que é a questão lá dos anexos, dos apêndices. Então vamos ver cada um e qual é um pouquinho a diferença lá do projeto de pesquisa. Então nesses elementos pré-textuais, vai vir aí a capa, a folha de rosto, o verso da folha de rosto, que é obrigatória, é a única folha que vai ter verso, que é, na verdade, uma etiqueta catalográfica, o verso dessa folha de rosto. A folha de aprovação, que vai ser o termo realmente de que o seu orientador, a banca que julgou o seu trabalho, aprovou o seu trabalho. Em alguns cursos tem banca, em outros cursos basta só a aprovação do orientador. E a dedicatória, agradecimento e a epígrafe são elementos opcionais. E aí o resumo e um abstract, que o resumo, claro, vai ser um texto sintético assim, do meu trabalho. E o abstract é a tradução para uma língua estrangeira. Né? Nesse caso, abstract seria para inglês, né? Mas posso fazer também para espanhol, para italiano, para uma outra língua estrangeira. A lista de abreviaturas é opcional e o sumário, aí esse sim é obrigatório. Então está aqui a capa, né? Nesse caso, lá no projeto de pesquisa a capa não é obrigatória, mas nesse nosso caso aqui é. Tá? E é nessa capa onde a gente vai identificar a instituição e logo abaixo ali o autor, o título do trabalho, a cidade e o ano. E a folha de rosto é quase igual à capa, só que ela já não tem mais em cima a identificação da instituição, só o nome do autor. E ali abaixo do título a gente tem uma descrição do que se trata esse trabalho. É um relatório de estágio, é o trabalho de conclusão que relata uma pesquisa desenvolvida como conclusão de curso. E ali o nomezinho do orientador também.
E essa é o verso da folha de rosto, essa etiquetinha catalográfica, onde a gente vai, nesse padrão aí, cadastrar o nosso trabalho. Tá? Logo em seguida, a gente tem a folha de aprovação, onde vai assinar o orientador e os membros da banca, se tiver defesa com uma banca. Aí, dedicatória, epígrafe e agradecimentos não são obrigatórios. Então, na dedicatória, dedico esse trabalho aos jovens estudantes que, numa demonstração de esperança no conhecimento, continuam produzindo e divulgando a ciência. O agradecimento ao meu vizinho que emprestou o Wi-Fi. E a epígrafe é a citação de um trechinho de um autor que, por exemplo, pode ter inspirado eu a fazer esse trabalho, né? Nesse caso aqui, o nosso amigo William Shakespeare. Que obra-prima é o homem? Como é nobre a sua razão? Que capacidade infinita? Como é preciso, bem feito, em formas e movimento? Um anjo na ação, um Deus no entendimento, paradigma dos animais, maravilha do mundo. Que beleza, o ser humano, né? Então, isso pode ter inspirado, por exemplo, essa minha pesquisa aqui. São elementos que não são obrigatórios. Então, no resumo, eu vou fazer uma breve síntese de no máximo 500 palavras, dizendo o que é o meu trabalho, como foi feita a elaboração, o objetivo, a metodologia que a gente usou e que conclusão se chega nesse trabalho. Justamente o que vai animar as pessoas a lerem o trabalho. Tá? Sempre usar frases na terceira pessoa, nunca dizer assim, eu fiz isso. Sempre dizer na terceira pessoa. Observou-se tal coisa, programou-se tal coisa. E no máximo 500 palavras. Aí a gente separa entre 3 e 5 palavras-chave, que seria aquelas palavras que a gente joga nos bancos de pesquisa. Como a gente pesquisa lá no Google por uma palavra e acha um texto, então as palavras-chave do seu trabalho para a gente poder rastrear através de um sistema de informações aí essa sua produção. Então o abstract é o mesmo resumo, só que traduzido numa língua estrangeira. Tem que ser feito numa página separada, esses elementos pré-textuais aqui, cada um vai ser numa folha separada. As listas não são obrigatórias, eu posso fazer listas para figuras, tabelas. Agora, mesmo não sendo obrigatórias, quando a gente lista lá no texto, quando a gente cita no texto uma figura, a gente vai ter que referenciar ela por um número. Então, observe a figura 2 a seguir, que trata de tal coisa. Aí embaixo da figura a gente vai botar uma legenda, escrita assim, figura 2, gráfico de tal coisa. E aí a gente já diz a fonte. Fonte, livro tal, fulano de tal. Né, ou de determinado site. Sempre essa descrição da tabela vai ser numa letrinha um pouco menor do que o texto. Aí tabelas, mapas, abreviaturas, siglas, posso fazer uma lista de fotografias também, se quiser. Uma espécie de sumário, né, de qual página está cada figura, qual página está cada mapa. Mas não são elementos aí obrigatórios. Aí, o sumário, sim, até esse sumário aqui é de uma pesquisa que eu orientei, tá? Foi um levantamento de risco ali da nossa unidade de escola, os riscos de um ambiente de trabalho, né, de segurança do trabalho. Então, veja que a gente tem que numerar, a partir da introdução, a gente começa a numeração sequencial. Aqueles elementos pré-textuais não precisam de numeração. Tá? E aquelas páginas onde são colocados os elementos pré-textuais, elas são contadas, mas não são numeradas. Mas elas são contadas, por isso que a página da introdução aqui não começa na página 1. Tá? A página 1 é a folha de rosto. E esse índice, como eu mostrei na outra aula do projeto de pesquisa, a gente tem como fazer ele automático. Aqui na descrição dessa tarefa, eu coloquei ali um arquivo do Word para vocês baixarem aí, que é um modelinho de trabalho de conclusão de curso. Ele já está nessa formatação, tamanho de letra, margens. Então, vocês podem baixar aí para ir estruturando no futuro aí o trabalho de vocês. Tá? Agora, o corpo do trabalho, que é o mais importante do meu trabalho. Vou escrever uma introdução, fazer a fundamentação teórica, também conhecida aí como revisão bibliográfica, e depois o desenvolvimento, onde eu vou explicar que métodos eu usei, que resultados eu cheguei, discutir esses resultados, e por fim fazer a conclusão e listar a bibliografia que eu utilizei. Então a introdução ela é um texto de uma página normalmente,
Tá? Deve conter aí o tema, justificativo, o problema, a hipótese, o objetivo, como a gente viu na aula lá da estrutura de projetos, a gente deve evitar aqui na introdução ficar fazendo referência vaga ao título do trabalho. Também a gente não deve antecipar as conclusões, a gente deve explicar que trabalho é esse e o que ele busca. E as conclusões a gente vai botar lá na conclusão, né? A revisão bibliográfica, a mesma coisa do projeto de pesquisa, eu vou escrever aqui uma espécie de, de, de confronto entre vários autores para a gente tentar convergir para o tema que a gente está estudando. Então, ver como pensa um autor, como pensa outro autor, e, e a gente concluir alguma coisa sobre aqueles pensamentos ali também. Tá? E dispor isso numa ordem lógica. A gente sempre começa do geral para o específico, uma visão mais ampla para a visão mais do problema, mais foco no problema. Então, vou argumentar e confrontar as ideias aí desses autores. No desenvolvimento, que é a maior parte do meu trabalho, eu vou estar exibindo, né, o assunto, o método utilizado, posso fazer subitens também, método, materiais e métodos, os resultados que eu obtive, a discussão, as planilhas, fotografias, o que eu usei, o que eu obtive aí, e no final há uma discussão. Então, no final, eu vou sintetizar e explicar como eu cheguei ou não nos meus objetivos propostos lá no início, se a minha hipótese se confirmou aqui. Evitar aqui dar opiniões pessoais. Eu posso dar uma opinião, mas uma opinião científica baseada no que eu vivenciei, nos dados que eu coletei, nas análises que eu fiz. E ainda, logo após a conclusão, as considerações finais, onde eu posso reforçar a importância do método que eu usei, dos passos que eu segui. Seria aqui uma mensagem para outras pessoas que queiram pesquisar a mesma coisa que eu pesquisei. E aqui as referências bibliográficas, o mesmo sistema que a gente viu na outra norma, na aula passada, que a gente pode estar fazendo como nota de rodapé no fluxo do texto, né, ou no final de algum capítulo do texto. Ou o mais comum é a lista de referências mesmo, ao final. A gente põe essa lista ordenada pelo sobrenome em ordem alfabética e todo o material que eu pesquisei para fazer meu trabalho. E ao final, os elementos pós-textuais, o glossário, que não é obrigatório, mas seria assim uma lista em ordem alfabética de termos técnicos que a gente queira estar explicando, termos que a gente usou no nosso texto. Os apêndices, que são os materiais feitos pelo próprio autor, por exemplo, o modelo de questionário que você utilizou. Então a gente vai colocar lá apêndice 1, apêndice 2, apêndice 3 e o que é esse apêndice e a figura ou o texto que ele se refere. Os anexos são materiais que não foram feitos pelo autor, mas que a gente opta em mostrar para elucidar o nosso trabalho. Então, por exemplo, lá uma planta do setor que você trabalhou. O formato, então, usa o papel padrão A4, 210 por 297 milímetros, na cor branca, e a gente usa a impressão somente de um lado, apenas a folha de verso da folha de rosto, que é a ficha catalográfica, é a única folha que vai estar usando o verso. Tá? Tamanho 12, normalmente a gente usa a fonte Arial, espaçamento 1,5 entre linhas. E as citações, a gente vai usar o espaçamento simples, espaçamento 1, e vai estar escrevendo uma fonte menor. Normalmente se usa a fonte tamanho 10, o Arial 10 também. Então, na descrição de uma legenda de uma figura, nas notas de rodapé, em alguma citação de algum autor que tenha mais de 3 linhas, a gente coloca também na fonte 10, recuada à direita, assim, entre aspas, e na mesma fonte Arial 10. Né? A paginação sempre a gente numera no canto direito superior, por isso que a margem direita, a margem superior tem que ter 3 centímetros. E eu vou contar a partir da folha de rosto, porém eu só numero a partir da introdução. Numeração aparente a partir da primeira folha do texto, que é a introdução. E isso é meio chato de fazer, essa numeração sumir, porque quando a gente insere o número de páginas aí no editor de texto, eu não consigo fazer sumir. Então tem lá um subterfúgio, você pode inserir uma figurinha, um quadradinho sem borda, inserir um quadradinho branco e colocar ele em cima desses números, para eles sumirem da impressão, mas eles serem contados, né,
no meu índice. Tá? Então, a numeração a partir da introdução. E os apêndices devem seguir a numeração do corpo de trabalho. À medida que eu vou citando lá no meu trabalho, a gente vai botar na mesma ordem que a gente citou esses apêndices, a gente põe na ordem lá no final, assim como os anexos. A numeração sempre é progressiva. Então a gente usa aqui algarismos arábicos nesse exemplo aqui, ó. Capítulo 3, alimentação saudável, 3.1, alimentação infantil, 3.1.1, alimentação na escola. A gente usa até 3 níveis, tá? Se precisar mais de um nível, aí você pode usar a letra A, letra B, letra C. Então, ao invés de fazer 3.1.1.1, eu faria letra A, B e C, referente a esse subcapítulo aí de terceiro nível, 3.1.1. Observe que não tem o ponto entre o número e o título, tá? Tem o ponto entre números, mas entre o número e o título tem somente o espaço de um caractere. Sempre que eu usar alguma coisa que eu possa resumir numa sigla, a primeira vez a gente põe o nome completo e põe a sigla entre parênteses. Depois eu posso simplesmente citar essa sigla, depois que eu usei ela uma vez. Demais situações eu vou usar só as siglas em letra maiúscula. As ilustrações, né, figuras, tabelas, elas sempre têm que ter uma legenda abaixo da figura, da tabela, do gráfico, da foto. Dizer ali fotografia 5 e o que se trata essa fotografia. E se essa fotografia foi você que fez, você põe ali fonte, acervo do autor. Se é uma foto tirada de um livro, fonte, o nome do livro. Tá? Se é uma foto tirada de um site de internet, coloque ali o endereço internet daquele site. Tá? Tem que sempre citar o autor das coisas que a gente está usando. Tá? E aí essa legenda vai ser em fonte 10, no fonte Arial, tamanho 10. Faltou dizer que a figura não pode estar solta ali. Eu tenho que o texto que precede, quer dizer, anterior a essa figura, eu vou dizer. Eu vou dizer que figura é essa e vou citar o número dela. Tá? Não pode estar solta ali uma foto do nada no meio do meu trabalho, sem eu fazer referência no meu texto. Tá? Então aqui tem um exemplo. A figura 1 a seguir demonstra a distribuição da população por faixa etária, podendo ser observado que aí põe a figura, então figura 1, população por faixa etária, ponto, fonte, 2 pontos, ali botei o site, o endereço internet onde eu encontrei essa figura. Tá? Mas poderia estar referenciando a um livro também. E para fechar aqui o mesmo esquema, né, da distribuição do elementos pré-textuais, corpo do texto e elementos pós-textuais. Lá no final tem uma folhinha branca lá que é a contracapa. E as referências que eu usei para preparar essa aula foram essas aqui: Marconi, Fundamento de Metodologia Científica, o Santos, Metodologia Científica. Aqui já está um exemplo aí de como você referenciar, né, a sua bibliografia, né? Sempre o sobrenome primeiro e o nome do livro em negrito. Aí a edição, a cidade, a editora e o ano de publicação. Tá? Tem até um livro lá da universidade onde eu estudei aqui, Metodologia de Pesquisa e Elaboração de Dissertação, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. É isso, muito obrigado. Façam aí as tarefas de cada aula. E qualquer dúvida aí a gente vai conversando nos momentos síncronos e também no centro de aprendizagem. Valeu!